E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das oscilações forçadas, trazendo agora para este estudo o fator Q de qualidade do oscilador aliado ao fenômeno da ressonância. Para fazer isso, vamos recordar algumas expressões que vimos nos últimos vídeos. No estudo das oscilações forçadas com amortecimento, vimos que a amplitude de oscilação depende da frequência angular ômega da força externa aplicada, de acordo com essa expressão. Vimos também que a defasagem φ existente entre a força externa aplicada e as oscilações por ela produzidas é igual a este termo que eu ilustro no quadro. Aqui é importante destacar que ômega, eu reforço, representa a frequência angular da força externa aplicada e ômega zero representa a frequência angular das oscilações livres de amortecimento. Muito bem? A partir de tais expressões, nós vimos que quando ômega é justamente ômega zero, nós temos o fenômeno da ressonância acontecendo. Neste caso, essa expressão fica da seguinte forma. Nós temos aqui a razão F0 sobre M sobre. Como ômega é igual a ômega zero, este termo desaparece, portanto eu fico com a raiz quadrada de gama ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Essa raiz é gama ômega, como ômega é igual a ômega zero, a gente fica com essa expressão. Muito bem? Portanto, nós temos aqui a amplitude na condição de ressonância. Agora, eu vou comparar essa amplitude com a amplitude gerada na condição de baixas frequências. Eu vou assumir que a força externa possui uma frequência angular ômega muito menor que ômega zero, conforme eu ilustro no quadro. A partir dessa condição, a amplitude das oscilações fica da seguinte forma. Então vamos lá. Essa amplitude A na condição ômega muito menor do que ômega zero, aqui nós não temos uma multiplicação, eu estou calculando A em função de ômega a partir dessa condição. Isso é igual. Então nós temos, mais uma vez, F0 sobre M sobre. Como ômega zero é muito maior que ômega, este termo nos dá ômega zero ao quadrado. Ômega zero ao quadrado, ômega zero à quarta. Portanto, nós temos ômega zero à quarta mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Agora, ômega é muito menor do que ômega zero e é um valor extremamente pequeno. Portanto, essa soma é aproximadamente igual a ômega zero à quarta. Eu não posso me esquecer aqui de extrair a raiz quadrada. Consequentemente, a amplitude A na condição ômega muito menor do que ômega zero é igual. Essa soma é aproximadamente igual a ômega zero à quarta. A raiz quadrada de ômega zero à quarta é ômega zero ao quadrado, portanto, a gente fica com F0 sobre M dividido por ômega zero ao quadrado. Observe no quadro, portanto, as duas expressões obtidas e os cálculos realizados. Vamos agora calcular essa razão. Eu vou admitir que A, quando ômega é igual a ômega zero, é o A em ômega zero sobre. Vou admitir que o A, quando ômega é muito menor do que ômega zero, e sabendo que ômega é extremamente pequeno, é o A em zero, de forma aproximada. Portanto, essa razão nos dá. Então, nós temos F0 sobre M sobre gama ômega zero. Muito bem. Tudo isso dividido por essa fração. Então, eu vou multiplicar pelo inverso. Nós temos ômega zero ao quadrado sobre F0 sobre M. Eu posso simplificar a razão F0 sobre M. Posso simplificar ômega zero, consequentemente, a razão A, quando ômega é igual a ômega zero, sobre A, no limite de baixas frequências, considerando ômega um valor pequeno,
é aproximadamente igual a, portanto, nós temos ômega zero sobre gama, e conforme vimos em vídeos anteriores, no limite de baixas frequências, ômega zero sobre gama é justamente o fator de qualidade do oscilador. Vamos, portanto, dar o devido destaque a este resultado. Observe no quadro todos os cálculos realizados até aqui. Muito bem? Através dessa razão, vemos que o fator de amplificação produzido pelo fenômeno da ressonância é igual ao fator Q de qualidade do oscilador. Através dessa igualdade, vemos também que quanto menor é o fator de amortecimento, maior é o fator de qualidade, correspondendo a um pico de ressonância mais pronunciado. Conforme vimos no último vídeo, a semilargura do pico de ressonância é dada por gama, pelo fator de amortecimento, que corresponde ao inverso do tempo de decaimento das oscilações livres. Para que a gente possa fazer este estudo de forma mais geral e não analisar apenas o fator Q de qualidade no pico de ressonância, eu vou, além dessas duas expressões, introduzir aqui uma grandeza adimensional que mede a razão ômega sobre ômega zero. A partir dessas três expressões, nós temos condições, portanto, de fazer um estudo mais geral dentro do limite de baixas frequências. Para fazer isso, eu vou calcular a razão A em função de ômega sobre A no limite de baixas frequências. Perceba, inclusive, que este resultado já foi obtido em vídeos anteriores. Bom, para fazer isso, eu começo escrevendo a razão A em função de ômega sobre A no limite de baixas frequências. Muito bem? Essa razão nos dá. Nós temos essa fração sobre essa fração. Eu vou simplificar F0 sobre M e, portanto, o ômega zero ao quadrado vai aparecer no numerador. Então, nós temos ômega zero ao quadrado sobre a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Eu vou dividir agora numerador e denominador por ômega zero ao quadrado. Com isso, a gente obtém que a razão A em função de ômega sobre A no limite de baixas frequências é igual. Então, 1 sobre, no denominador, a raiz quadrada deste termo sobre ômega zero ao quadrado. Ao jogar ômega zero ao quadrado para dentro da raiz, ele entra ômega zero à quarta. Então, este termo fica gama ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre ômega zero à quarta. E aqui também, embaixo desse parênteses, dentro da raiz quadrada, nós temos ômega zero à quarta. Isso significa que ele estava dentro do parênteses como ômega zero ao quadrado, pois elevá-lo ao quadrado deixa ele elevado à quarta. Logo, nós temos ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado e aqui ômega zero ao quadrado. Muito bem? Perceba que ômega zero ao quadrado é ômega zero à quarta, como deve ser. Muito bem? Agora, dentro desse parênteses, nós temos ômega zero ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, que é 1, menos ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Essa razão é alfa ao quadrado. Portanto, aqui nós temos 1 menos alfa ao quadrado. Muito bem? Então, já acertando a expressão aqui. Nós temos 1 menos alfa ao quadrado. Muito bem? Agora, note o seguinte. Gama ao quadrado vezes ômega ao quadrado sobre ômega zero à quarta é justamente essa razão. Ômega zero à quarta é ômega zero ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado.
Perceba aqui, ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado é alfa ao quadrado. Então aparece aqui alfa elevado ao quadrado, que é justamente essa razão. E agora note que gama sobre ômega zero é o inverso de Q. Portanto, aqui nós temos o inverso de Q elevado ao quadrado. Logo, essa fração nos dá alfa ao quadrado sobre o fator Q de qualidade ao quadrado. Observe no quadro as expressões obtidas. Vamos agora analisar a defasagem φ. Vamos escrevê-la em função de Q e alfa. A defasagem φ, portanto, ela é dada por, nós temos o negativo da tangente inversa dessa razão. Eu vou substituir ômega por alfa ômega zero. Então nós temos gama vezes alfa vezes ômega zero sobre. Aqui, ômega é alfa ômega zero, só que eu vou elevar ao quadrado. Então nós temos ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Muito bem. No denominador, eu posso colocar ômega zero ao quadrado em evidência. Então fica ômega zero ao quadrado que multiplica 1 menos alfa elevado ao quadrado. Posso agora simplificar ômega zero, conforme eu ilustro no quadro. Portanto, φ fica dado pelo negativo da tangente inversa de gama vezes alfa sobre ômega zero que multiplica 1 menos alfa elevado ao quadrado. Vamos agora analisar essas duas expressões graficamente. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, um resumo dos resultados obtidos até aqui no limite de baixas frequências. Muito bem? Vamos começar, portanto, construindo o gráfico de A em função de ômega sobre A no limite de baixas frequências em função de alfa. Comece observando o seguinte. Se alfa é igual a zero, a gente obtém aqui 1 elevado ao quadrado 1 e, portanto, 1 mais 0. Raiz quadrada de 1 é 1, portanto, essa razão é igual a 1. Logo, eu começo justamente nesse ponto do gráfico quando alfa é igual a 0. Agora, se alfa é igual a 1, ou seja, se ômega é igual a ômega zero, essa expressão vai trazer justamente este resultado, pois nós estamos na condição de ressonância. Logo, essa razão representa o fator Q de qualidade. Conforme vimos há pouco, o fator Q é inversamente proporcional ao fator de amortecimento gama, e o valor de Q representa justamente a amplificação produzida pelo fenômeno de ressonância. Eu reforço, no limite de baixas frequências. Portanto, nós podemos aqui construir de forma qualitativa algumas curvas variando o valor de Q quando alfa é igual a 1. Se Q é cada vez maior, mais pronunciado é o pico de ressonância. Portanto, aqui eu ilustro um pico de ressonância para um fator de qualidade Q igual a 3. Muito bem? De forma qualitativa, eu também posso construir aqui, um pico de ressonância para um fator Q de qualidade igual a 2. E assim sucessivamente. Perceba, eu reforço, quanto maior o fator Q de qualidade do oscilador, mais pronunciado é o pico de ressonância. Eu posso, inclusive, construir uma curva que representa uma ressonância mais discreta para um fator de qualidade Q igual a 1 e, portanto, se Q for igual a meio, nós vamos observar que o pico de ressonância
é praticamente destruído. Portanto, se Q é igual a meio, ou se Q se torna cada vez menor, é porque o fator de amortecimento se torna cada vez maior, podendo inclusive destruir o pico de ressonância, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Vamos agora analisar como φ varia com o parâmetro adimensional alfa. Conforme vimos em vídeos anteriores, no limite de baixas frequências, para ômega muito menor que ômega zero, φ é igual a 0 grau, e para ômega muito maior que ômega zero, φ é igual a menos π. E quando o ômega tende a ômega zero por valores superiores ou inferiores, situação em que o parâmetro alfa é igual a 1, vemos que φ tem aqui, nessa razão, um número que no denominador vai para zero, consequentemente essa razão explode e a tangente inversa de um número que tende ao infinito é π sobre 2, acompanhado do sinal de menos, nós temos exatamente φ igual a menos π sobre 2. Portanto, nós vamos agora analisar de forma qualitativa como φ varia com o parâmetro adimensional alfa. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez ao fator Q de qualidade do oscilador. Da mesma forma que o fator Q evidencia o quão pronunciado é o pico de ressonância, ele vai evidenciar nesse gráfico o quão abrupta é a variação da defasagem φ em função de alfa no entorno da condição de ressonância. Portanto, de forma qualitativa, você pode encontrar um gráfico que tem aproximadamente esse comportamento, representando aqui um fator de qualidade elevado, de forma qualitativa aqui Q vale 10. Nós podemos ter uma variação um pouco mais suave, representando um fator de qualidade menor, Q igual a 1, e nós podemos, inclusive, ter uma variação aproximadamente dessa forma, quando o fator de qualidade Q é ainda menor do que 1. Muito bem? Observe que quando alfa é igual a 1, φ é igual a menos π sobre 2. Observe no quadro, portanto, mais uma vez, de forma qualitativa, toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, perceba que nós podemos ainda expressar a semilargura do pico de ressonância do gráfico em questão da seguinte forma: delta ômega é igual a gama. Portanto, a partir dessa igualdade, eu posso escrever que, observe, delta ômega é igual a ômega zero vezes delta alfa. Portanto, nós temos ômega zero vezes delta alfa. E isso é igual a gama. Consequentemente, a semilargura do pico de ressonância fica dada por gama sobre ômega zero. Conforme era de se esperar, observe essa razão, a semilargura do pico de ressonância corresponde ao inverso do fator Q de qualidade do oscilador. Note que, quanto maior é o fator Q de qualidade do oscilador, menor é o comprimento da semilargura do pico de ressonância e, portanto, mais pronunciada é a curva em questão. Muito bem? Bom, vamos agora discutir o efeito das condições iniciais nas oscilações forçadas amortecidas, para que eu possa reforçar o fato de que a solução da equação diferencial homogênea associada ao fenômeno é transitória. Ela tende a zero após um intervalo de tempo suficientemente longo.
Conforme vimos nos últimos vídeos, no início desse estudo, a equação diferencial que governa este estudo é x2 pontos mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x, e isso é igual a f0 sobre m vezes o cosseno de ômega t. A solução total dessa equação diferencial, representada por x em função do tempo, é igual à solução xh mais a solução xp. xh, conforme sabemos, é a solução geral da equação diferencial homogênea associada, obtida quando eu pego este termo e igualo a zero. XP é chamada de solução particular da equação diferencial inhomogênea, também chamada de solução estacionária, pois é ela que prevalece após um intervalo de tempo de análise suficientemente longo. Portanto, vamos reforçar este fato. Conforme vimos no estudo de oscilações amortecidas, XH de forma geral é B que multiplica a exponencial de menos gama t sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega zero t mais φ0. Observe a expressão obtida. Lembre-se que nós estamos no limite de baixas frequências. Agora, a solução xp em função do tempo t é igual a em função de ômega, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ, em que φ também é função de ômega. Consequentemente, a solução total da equação diferencial, obtida a partir das condições iniciais, fica dada por, então nós temos b vezes a exponencial de menos gama t sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega zero t mais φ0, mais a vezes o cosseno de ômega t mais φ. Note que a solução da equação diferencial homogênea associada tende a zero após um intervalo de tempo de análise suficientemente longo, devido à presença dessa exponencial. Em particular, XH já se torna desprezível para um tempo t maior que o tempo de decaimento, justificando, portanto, a solução como sendo A cosseno de ômega t mais φ, em que A cosseno de ômega t mais φ representa a solução particular, a solução estacionária do fenômeno físico analisado em questão. Enfim, para finalizar o vídeo, convém destacar aqui alguns exemplos importantes acerca do fenômeno da ressonância. Imagine, portanto, a seguinte situação. Ela é estudada detalhadamente na playlist de eletromagnetismo. Imagine um circuito LC, um circuito que possui um indutor de indutância L, uma bobina, e um capacitor de capacitância C. Ao analisar esse circuito, recorrendo às leis de Kirchhoff, você vai obter ômega zero, a frequência angular natural das oscilações livres. Ao acrescentar neste circuito um resistor de resistência R, você traz o termo de amortecimento, pois na resistência do resistor ocorre o efeito Joule, ocorre a dissipação de energia e, portanto, você passa a ter uma oscilação livre com amortecimento. Se a partir do circuito RLC você acrescentar um gerador de tensão alternada, cuja tensão obviamente varia com o tempo com uma frequência angular ômega, você passa a ter o análogo do que vimos aqui. Você passa a ter um oscilador forçado com amortecimento. Esta situação na prática seria a seguinte: o gerador de frequência angular ômega representa a força externa e, portanto, ele pode representar o sinal eletromagnético proveniente de uma estação de rádio. Quando você mexe no botão seletor de frequências do rádio do seu carro, você altera a capacitância equivalente do circuito em questão. Consequentemente,
Você vai variar ômega zero até que ômega zero se torne igual ou muito próximo ao valor de ômega. Nesta situação, ocorre o fenômeno da ressonância e com isso você consegue captar o sinal eletromagnético da estação de rádio de interesse. A seletividade dessa estação de rádio será muito melhor quanto maior o fator Q de qualidade do oscilador. Outro exemplo importante ocorre em nosso cotidiano quando ondas eletromagnéticas atravessam determinado material. Conforme sabemos, a matéria é constituída por átomos, por moléculas, por elétrons, cargas elétricas que estão oscilando, vibrando em torno de suas respectivas posições de equilíbrio. Portanto, o material não possui uma, ele possui várias frequências naturais de vibração que eu represento por ômega zero. A radiação eletromagnética incidente representa a força externa. Ela traz consigo uma frequência angular F e, consequentemente, uma frequência angular ômega. Portanto, ela vai promover nas cargas elétricas do material uma oscilação forçada. Se a frequência angular ômega da radiação eletromagnética incidente coincidir com uma das frequências naturais de vibração do material, que eu represento por ômega zero, ocorrerá o fenômeno da ressonância e, portanto, você vai observar nessa frequência angular incidente a absorção da energia incidente, promovendo um aquecimento do material. Inclusive, se nós imaginarmos o espectro visível incidindo no material, todas as cores do espectro visível, os elétrons do material vão responder de forma diferente para cada frequência angular ômega incidente. Essa resposta diferente para cada frequência angular ômega gera o fenômeno da dispersão da luz e, portanto, o índice de refração do material vai assumir um valor distinto para cada frequência do espectro visível incidente. E conforme nós sabemos, o violeta, a radiação visível de maior frequência, é a que sofre o maior desvio. Com isso, eu encerro este vídeo com esses exemplos. Até a próxima!